Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, começa agora o Panorama. E na edição de hoje você vai ver: TSE analisa os impactos da Covid-19 nas eleições deste ano. Saiba qual a maneira correta de utilizar máscaras para auxiliar a proteção contra o novo coronavírus. Veja ainda como está a rotina dos atendimentos em barbearias atualmente. Você vai saber como a França está lidando com a pandemia no quadro Panorama pelo Mundo e também a importância do planejamento financeiro, sobretudo em momentos de crise. Fique ligado, o Panorama está no ar. Cerca de 1.400.000 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, contabilizando em torno de 125.900 mortes pelo Covid-19. O Brasil tem mais de 20.350 casos confirmados da doença e aproximadamente 1.500 óbitos. E em Minas Gerais, são 884 confirmações. Em Caratinga, até o fechamento desta edição, havia 119 casos em investigação, com 12 internações. A rotina dos comerciantes mudou após medidas de higienização na central de abastecimento de Minas Gerais, em Caratinga, em razão da pandemia do novo coronavírus. Apesar dos novos hábitos, não há problemas de abastecimento e a Ceasa tranquiliza a população da cidade e região. A Prefeitura Municipal divulgou um vídeo com relatos de comerciantes no local. Veja alguns trechos. Como vocês estão vendo aqui, o mercado está cheio, muita mercadoria. Aqui tudo que a pessoa precisar de comprar aqui vai achar, né? Normalmente. Alimento não pode faltar, né? Tem muita mercadoria, tem muita coisa plantada, mercadoria não vai faltar não. Aqui na Ceasa de Caratinga continua normal o abastecimento, até portanto aumentou as vendas. Esse dia tem vendido até mais, o Solarés aqui eu estou trabalhando normal, tem vendido mais, não teve nenhum dia de faltou mercadoria, teve fraca as vendas. Todo dia aumentou o abastecimento do Ceasa. A Ceasa nunca parou. Dizer a todos os consumidores que podem ficar tranquilos que a Ceasa não para nunca. Estamos aqui dia e noite para trabalhar, para levar o alimento para todas as casas. O governo brasileiro está de olho na saúde da população indígena. 13 índios já foram vítimas fatais do novo coronavírus. E para minimizar os impactos da doença neste grupo, foram anunciados 4 bilhões e 700 milhões de reais até junho. Como lidar com os nossos povos tradicionais, levar a mensagem da prevenção, cuidar dos nossos povos, obedecendo todas as suas peculiaridades, obedecendo toda a sua cultura, respeitando a sua cultura, respeitando o desejo dos povos, mas também protegendo estes povos. A Polícia Federal não deixou de fazer operações para coibir garimpo ilegal, exploração ilegal, permanência ilegal nas terras indígenas. Foi inaugurado ainda esse ano uma base de observação na terra Yanomami, lá em Roraima. Há uma previsão de reforço desses trabalhos. Isso tem sido contado com o apoio principalmente das Forças Armadas. Podem falar direto conosco de forma gratuita através do Disque 100, em busca de ajuda, denunciando violação de direitos. 24 horas os ministérios à disposição dos povos tradicionais durante esse período de enfrentamento ao coronavírus. Aulas que combinam vídeos online com elementos interativos como testes, simuladores e fóruns. É isso que estudantes de todo o mundo podem encontrar em cursos de curta duração, oferecidos pelos institutos federais, responsáveis pela oferta pública de matrículas da educação profissional e tecnológica. Os cursos, que possuem de 20 a 120 horas, abrangem temas como desenvolvimento de sistemas, empreendedorismo, uso de ferramentas online para educação, negócios, informática, idiomas e muito mais. Para ter acesso ao link para os cursos de 11 institutos, basta entrar no portal.mec.gov.br. A Receita Federal passou a emitir CPF por e-mail sem custo para o contribuinte em virtude da pandemia.
além de evitar que o cidadão vá até um posto da Receita ou agências da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios, evitando aglomerações, a iniciativa também facilita a vida de mães que precisam tirar o CPF dos filhos para receberem o auxílio emergencial do governo federal. Para conseguir a emissão do documento, há um e-mail específico, conforme a região do país onde o contribuinte mora. Quem mora em Minas Gerais, por exemplo, deve enviar a solicitação ao e-mail atendimento@rfb.06@rfb.gov.br. Vale lembrar que é preciso informar no assunto ou tipo de pedido, que neste caso é a emissão de CPF. A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criou um grupo de trabalho para projetar os impactos da pandemia do coronavírus na Justiça Eleitoral. O principal foco do grupo serão as eleições municipais, inicialmente planejadas para acontecer em outubro. O grupo de trabalho deverá avaliar as condições materiais para a implementação do processo eleitoral, consultando os tribunais regionais eleitorais de cada estado. A equipe é composta por representantes dos gabinetes da presidência e da vice-presidência do TSE, além de membros da Corregedoria Geral Eleitoral, da Diretoria Geral, da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Assessoria de Gestão Eleitoral. Segundo a portaria que instituiu o grupo, caberá à presidência do TSE receber relatórios sobre o andamento dos trabalhos semanalmente. No Congresso Nacional, existem propostas para adiar as eleições de 2020 em 60 ou 90 dias e até um projeto de realizar a votação só em 2022, para que ela aconteça junto com a escolha de deputados, senadores, governadores e presidente. Essa proposta é do líder do PSL, senador Major Olímpio, que alega que a decisão pode trazer uma economia de até R$1,5 bilhão de reais. No entanto, não existe ainda um consenso entre os parlamentares. Nesta terça-feira, uma enorme fila chamou a atenção de caratinguenses na região central da cidade. Centenas de pessoas estavam em busca de sacar o auxílio emergência disponibilizado pelo governo. A agência da Caixa Econômica Federal, em Caratinga, está com aglomerações de pessoas que buscam sacar o auxílio de R$ 600 concedido pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. Na fila do lado de fora da agência, algumas pessoas usam máscaras e outras não. A maioria não respeita a distância mínima de 1,5 metro entre cada cliente, mesmo com o carro de som da Prefeitura Municipal de Caratinga passando constantemente e orientando a população. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Caratinga informa: devido à pandemia de Covid-19, evite aglomerações. Mantenha a distância de aproximadamente 1 metro. O auxílio será disponibilizado em 3 parcelas e a expectativa do governo é que 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados com custo aproximado de 98 bilhões. O uso de máscaras tem sido uma recomendação para toda a população. Em algumas cidades, inclusive, esse já é um hábito obrigatório. De qualquer forma, é necessária uma utilização correta para que ela possa auxiliar a diminuição do risco de contaminação. Com a pandemia, usar máscaras ao sair de casa passa a ser um ato de respeito com você e com as outras pessoas. O Ministério da Saúde recomenda a todos que usem corretamente o material para auxiliar na proteção. A população, em geral, deve optar pelas máscaras feitas em casa. Já as máscaras cirúrgicas devem ficar disponíveis exclusivamente para os profissionais da saúde. Iniciamos as máscaras de TNT, que é o tecido não tecido, que é a que a gente vai utilizar muito para os comunitários. Isso deve vir agora um contrato grande, uma encomenda grande, para a gente poder dar para o pessoal da segurança, para poder trabalhar com o pessoal que trabalha em contato com as pessoas, serviços essenciais, caminhoneiros, pessoal de apoio no hospital que não fica na área chamada área crítica. Essas máscaras N95 são só para os profissionais que trabalham na área crítica do hospital. Ela não é para uso comunitário. É você
é você desperdiçar um equipamento extremamente importante para o hospital. Quem tiver máscara N95 em casa, por favor, vá até uma unidade hospitalar que saiba que vai ser referência e deixe lá. E para a vida domiciliar, para o dia a dia, se utilize do TNT, do tecido não tecido, que ele funciona tão bem quanto e você vai estar colaborando para o equilíbrio do sistema. As máscaras são importantes neste momento e devem ser usadas como mais uma estratégia para se proteger. O profissional de saúde precisa utilizar uma máscara que tenha um sistema de filtro. Então são as máscaras cirúrgicas e a máscara N95. Pessoas que não têm sintomas ou que têm sintomas leves, ou as pessoas imunocomprometidas, gestantes, que forem passar por locais de aglomeração que estejam em risco, elas podem sim se utilizar da máscara de pano, mas elas devem seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde. Ter camada dupla, ser higienizada constantemente, ser de uso exclusivo da pessoa, né? E ser adaptada perfeitamente na face, né? Tapando nariz e boca. As máscaras caseiras podem ser produzidas com tecido de algodão, tricoline e TNT. Esses materiais podem assegurar a proteção do rosto se forem bem desenhadas e higienizadas. O acessório precisa cobrir totalmente a boca e o nariz, ajustando ao rosto sem deixar aberturas nas laterais. Elas são eficientes em média por 2 horas. Depois deste período, é importante trocar a máscara e fazer a higienização da que foi usada. Essa proteção deve ser usada como barreira física de prevenção à transmissão do coronavírus. Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel continua sendo a principal medida para evitar a contaminação. No panorama pelo mundo, veja como a França está lidando com a pandemia atualmente. Olá, eu sou Tatiana Jennings, eu moro na cidade de Marseille, no sul da França. Bom, eu acredito que vocês estejam acompanhando já as notícias no mundo. A nossa situação aqui não está nada fácil, mas eu não quero ser portadora de mais uma notícia ruim. Eu vim aqui só para compartilhar com você um sentimento bom que eu tive ontem quando eu vi o discurso do Emmanuel Macron, que é o presidente da França. Ele foi muito reconhecido em relação ao esforço, né, da população de estar em confinamento há um mês, de ter que ficar nesse confinamento mais um mês, e que esse confinamento vai durar, que a gente vai sair dele de forma bem gradativa, bem lenta, que vai durar mais 3, 4 meses. Então, acho que é muito confortante e dá muita segurança para a gente sentir que um país está se organizando, né, e está sustentando também seus cidadãos em todos os sentidos, na questão da saúde, da assistência social, do trabalho, do empregador, do empregado. Então, assim, a harmonia, né, de todos esses setores tem funcionado aqui na França. Então, assim, eu acho que dá para a gente se sentir bem confortável, né, e não desmotivar, não desacreditar que a gente vai sair dessa e que todo mundo está passando por dificuldade, umas pessoas muito mais do que a gente, mas, assim, aqui na França tem um espírito de solidariedade muito grande, e o presidente falou muito isso ontem, né, da gente também não abandonar quem precisa, que a gente tem que estar muito mais atento para ver todas as necessidades ao nosso entorno. E ele falou também que não só o Covid-19 ele mata, mas também a tristeza, a solidão, né, e que outras pessoas, se tiverem problema de saúde, que não podem abandonar esses problemas, que tem que cuidar delas, entendeu? Que não podem largar o barco. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não vamos largar o barco, não. A gente vai sair dessa. E força aí. Além de questão de estética, cortar cabelo e aparar a barba é uma necessidade. Mas em tempos de pandemia, como anda a procura por barbearias? Cortar cabelo, fazer barba e criar estilos modernos é uma coisa comum que estava crescendo muito. Nem que seja pelo menos uma vez por semana, lá estavam eles dando um trato no visual. Porém, de um tempo para cá, esta rotina mudou. A partir do meio do mês de março, as coisas ficaram mais complicadas, que a gente teve que fechar a porta geral.
O meu irmão, que já tem a imunidade baixa, ele já foi para casa e não voltou mais até hoje, inclusive. Eu já estou trabalhando, já tem uns 15 dias, com todos os cuidados exigidos, mas ainda está complexo porque as pessoas estão com medo de vir cortar o cabelo, fazer a barba, estão querendo ficar em casa mesmo, que não é ruim. Com o movimento Fique em Casa se espalhando em meio à pandemia de coronavírus, muitos empresários sentem seu faturamento cair, com menos pessoas frequentando determinados locais, principalmente em área fechada. Um dos exemplos é o setor de barbearias. Pelo que a gente está percebendo, desde que o pessoal começou a ficar com medo, a gente já contabilizou um prejuízo bacana na minha parte, que é a parte de beleza, e na parte de tatuagem bem maior, porque meu irmão não está trabalhando de forma nenhuma. É preciso se adequar às regras estabelecidas para realizar um atendimento seguro, sem risco aos clientes. A gente está trabalhando com agendamento, como sempre trabalhou mesmo, mas dessa vez a gente está deixando os clientes um pouco mais distantes um do outro para evitar aglomeração. E trabalhando também dentro de todas as normas de segurança, que a prefeitura já até teve contato com a gente, pediu para trabalhar da forma correta, e a gente está fazendo dessa forma. O álcool em gel já fica na entrada, o cliente passa bastante, até a parte de cima do braço, onde vai tocar na cadeira, para não trazer o vírus para cá e principalmente na saída passar de novo para não levar o vírus para casa. Agora, será que existe uma dica para quem não quer sair de casa para realizar os serviços em uma barbearia? O cabelo é complexo para se mexer em casa. Se você não tem muita experiência, o ideal é esperar a pandemia passar para poder procurar o seu barbeiro, mesmo que fique um pouco alto. A barba você já pode fazer alguma coisa em casa, ou se tiver uma maquininha, passar para diminuir o tamanho, para não incomodar muito. Se o cara usa uma barba maior, e é bom esperar também o barbeiro. Basicamente é complexo a gente falar o que fazer em casa, porque quando a pessoa não tem experiência, ela pode estragar e demorar meses para voltar. Talvez seja interessante esperar para procurar o seu barbeiro. Se tiver um pouco de experiência, pode passar uma maquininha para diminuir a altura. Isso aí já está liberado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 15 e a máxima pode chegar a 28 graus. Para esta quinta-feira, a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e a máxima esperada é de 30 graus. Sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é 17 e a máxima de 28 graus. Ter cautela, organizar melhor o orçamento, dar prioridade para as necessidades básicas. Essas são algumas dicas de planejamento financeiro durante a pandemia. Muitos serviços estão se adaptando à nova realidade, mas outros não conseguem se sustentar por muito tempo, o que pode gerar demissões. E aí, como não entrar no vermelho? Para 60% dos brasileiros, o salário acaba antes de terminar o mês. 68% reconhecem não ter capacidade de lidar com imprevistos. Esses são dados de uma pesquisa feita no final do ano passado pela CNLD e pelo SPC Brasil. Isso tem tudo a ver com este período de pandemia. Muita gente não pode prestar seus serviços agora devido à natureza do trabalho. Já outras pessoas tiveram um gasto maior e não têm de onde tirar dinheiro. Daí a importância de controlar os gastos, planejar o orçamento e se preparar para imprevistos e despesas de emergência, como destaca a especialista em finanças Patrícia Lages, que dá dicas gratuitas de educação financeira nas redes sociais. Os boletos são campeões, eles não vão deixar de chegar aí para você, porque a gente está passando por essa situação toda, né? E outra coisa, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Você sabe quanto tempo, né, que a gente vai poder voltar à vida normal, digamos assim? A gente não sabe. Então é preciso que você aí de casa tenha uma reserva de emergência. Mas o que é essa reserva de emergência? É um valor preferencialmente de no mínimo 3 meses de sua renda,
Sabe por quê? Porque no caso de um desemprego, de não poder trabalhar como agora, de ter uma despesa maior por algum imprevisto, você não fica endividado. O objetivo é poupar um valor equivalente a 3 meses da sua renda. Vamos supor que a sua renda mensal seja de R$2.000. Então, seu objetivo vai ser poupar R$6.000. Se você guardar 20% do seu salário todo mês para formar a sua reserva, significa que você precisa guardar R$400 todo mês. Fazendo isso, em um prazo de 15 meses, você terá a sua reserva de emergência. O que muda? Quando você aí, por exemplo, diz eu não tenho condição hoje de poupar 20% do meu salário, o que eu faço? A dica é a seguinte: poupe o quanto você puder. É claro que se você poupar muito menos do que isso, você vai levar mais tempo para montar sua reserva. Mas não é por isso que você não vai deixar de fazer. Guarda o quanto você puder, porque numa situação como essa você já não vai passar um aperto tão grande como a gente falou. Agora, se você diz, realmente, se eu for depender do que eu posso poupar dentro da minha realidade hoje, eu vou levar uma eternidade para formar o meu fundo de reserva. Qual é a dica? Renda extra. Mas como é que agora, de última hora, nos 45 do segundo tempo, quando você não tem dinheiro nem para pagar as contas da próxima semana, você vai conseguir uma renda extra, algo que nunca teve, tentando algo que nunca fez? Gente, se você tem o seu trabalho, você tem o seu salário, ou você já empreende, você já trabalha em uma determinada área, não fique presa nessa única área, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Olha essa situação que a gente está passando, nós nunca passamos por isso. A gente não sabe até quando vai. Então, você não pode depender de um único salário, porque é óbvio, você pode ficar desempregado, e aí? Como é que fica? Portanto, se você não tem uma renda extra, tampouco uma reserva de emergência, esse é o momento de se fazer um planejamento do orçamento familiar para não entrar no vermelho nos próximos meses. Como? Listando as despesas essenciais e definindo os gastos urgentes. Um ponto que as pessoas devem lembrar é que há uma redução involuntária de alguns gastos em razão do isolamento social, e essa pode ser uma boa chance de economizar. Quais gastos? Sem poder sair, as pessoas não vão ter oportunidades de gastar com supérfluos, por exemplo, e isso gera um ganho. Mas mais importante que isso é deixar claro o seguinte: você é responsável pelas dívidas que acumula. Você pode pensar assim, não, mas eu estou endividado porque eu fiquei desempregado. Ok, mas e quando você estava trabalhando? Será que todo o dinheiro que você ganhou, você nunca torrou uma parte à toa? Quem nunca? Você precisa sim se responsabilizar. Você precisa botar aí a mão na consciência e dizer, gente, de uma vez por todas, eu vou começar a minha reserva de emergência, eu vou parar de jogar dinheiro fora e vou guardar sim uma parte daquilo que eu recebo. E se você diz, olha, impossível, não dá, vai para renda extra. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, renda extra, o que eu faço? Como é que eu vou saber? Como é que eu começo? Começa da seguinte maneira: o que é que você gosta de fazer? O que é que você tem talento para fazer? O que é que você faz que as pessoas estão sempre elogiando? É uma comida? Você pinta? Você tem um talento para se comunicar? O que é que eu sei fazer que as pessoas pagariam para que eu fizesse por elas, para elas? Tá aí uma coisa que você pode começar a testar como renda extra para ver se dá certo, tá bom? Estamos chegando ao final desta edição. Você pode seguir acompanhando as nossas notícias ao longo do dia nas nossas redes sociais. Se quiser entrar em contato conosco, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 33 998 36 2813. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.